Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de subsídios da Escola Bíblica Dominical, aqui no canal da ADBlu. Hoje nós vamos aprender sobre a lição do Juvenis, a lição número 1. Você vai aprender comigo hoje 4 coisas: o que fazer antes, o que fazer no dia da aula, como fazer o início da aula e ainda nós temos uma sugestão extra. Vamos lá? A nossa primeira lição é o relativismo moral, da revista Questões Difíceis do Nosso Tempo. Antes, o que fazer antes da aula? Em Gênesis, no texto da criação do mundo, Deus planejou e criou cada dia. Por isso nós aprendemos que Deus é organizado. Por isso nós, eu e você, precisamos ser também. Eu tenho aqui então 6 itens para conversar com vocês. Prepare a sua aula com antecedência. Às vezes, pode parecer meio óbvio, mas é necessário conversar sobre isso. Você precisa ler toda a sua lição e ainda ler todos os versículos que a lição trouxer, professor. E ainda também, se você por um acaso achar a lição um pouco difícil, não se subestime. Procure ajuda. Ainda também, se por um acaso você achar a lição fácil demais, ou boba, quem sabe, não menospreze. É necessário falar certas coisas. Destaque pontos da lição para a realidade da sua igreja. O que fazer então no dia da aula? Em Colossenses 3:23 aprendemos que tudo quanto nós fizermos, a gente tem que fazer de todo o nosso coração, como se fosse ao Senhor e não aos homens. Por isso aqui eu quero conversar com vocês alguns itens. Vamos a eles? Talvez também você ache um pouco desnecessário conversar, mas mesmo assim é necessário que seja falado. Quando um professor chega depois dos seus alunos em sala de aula, fica um pouco estranho, né? Por isso se organize, chegue 30 minutos antes dos seus alunos. Esteja bem apresentável, não chegue lá com o cabelo bagunçado ou mal cheiroso. Esteja feliz e empolgado em ensinar. Organize as cadeiras, organize a sala, organize o material, deixe tudo preparado com antecedência, para que seus alunos sejam bem-vindos e se sintam que você organizou um ambiente só para eles. Eu quero também destacar algo muito importante. Os seus alunos estão chegando para aprender a palavra de Deus. Por isso, às vezes, existe uma guerra espiritual. Ore pelos seus alunos. Coloque as mãos nas cadeiras onde eles vão sentando e peça para que o Espírito Santo ilumine a mente deles, para que a palavra seja revelada ao coração deles. Seja pontual com o seu horário, tanto de início quanto de fim. Por isso também, eu quero que você tenha em mente os objetivos da lição. Vamos relembrá-los? Abra sua lição aí e vamos ler os objetivos. Objetivos da lição 1. Saber que existe uma verdade absoluta, Jesus Cristo. Compreender o que é relativismo e conhecer algumas características do relativismo. Enquanto você vai dando a sua aula, tenha em mente sempre esses objetivos, para que ao final da sua aula, qualquer pessoa que perguntar para o seu aluno: "E aí, como foi a sua aula?", ele possa te responder rápido esses objetivos. Início da aula. Em Romanos 12:7 diz que se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Então eu quero te convidar a usar o seu dom de servir o seu aluno e a usar o seu dom de ensinar o seu aluno. Por vezes, uma única palavra dita na sua aula pode mudar a vida terrena e eterna do seu aluno. Já pensou sobre isso? Então, inicie a sua aula também com uma oração. Pode ser você ou convide um aluno para orar. Outra ideia também muito legal é você
utilizar a questão de olhar para trás, olhar para cima e olhar para frente. Agora, no início da aula, você vai olhar para trás e perguntar para os seus alunos: o que vocês lembram da aula passada? Talvez não foi você que deu a aula, mas tudo bem, não tem problema. Pense, faça com que eles pensem e que eles possam refletir, porque quem sabe já passou uma semana e a maioria não lembra da sua aula, mas é um jeito de fazer com que eles puxem na memória aquilo que foi ensinado na aula passada. Então nós estamos olhando para trás, certo? Agora nós vamos olhar para cima, que é o momento que a gente vai ministrar a aula. Comece a lição, então, enfatizando o versículo-chave. Vamos ler? O versículo-chave está em Mateus, capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Existe aqui uma dinâmica bem legal que eu quero dar de ideia para vocês, que é assim, ó. Você pega num quadro, eu não sei qual que é a realidade da sua igreja local, um quadro branco, ou eu gosto do método antigo, é do papel mesmo. Então eu imprimo em folhas, em letras maiores assim, todo o versículo e colo palavra por palavra na parede. E faço com que todos leiam em voz alta. E na sequência eu tiro uma palavra e faço com que todos repitam o versículo inteiro. E depois eu tiro outra palavra e todos falam o versículo inteiro. Você vai ver que até você tirar a última palavra, todos vão saber o versículo de cor. Então é um jeito muito criativo de você estar utilizando essa dinâmica para fazer com que eles decorem esse versículo. Legal, né? Então agora a gente vai ler o título da lição, que é o relativismo moral. Essa é uma oportunidade única que você pode estar perguntando para a sua turma. O que você sabe sobre relativismo ou o que é relativismo para você? É uma oportunidade de você deixar com que os seus alunos falem, porque a faixa etária que eles estão agora pode ser que é uma fase que eles acabam sendo um pouco mais tímidos e difícil de estar conversando com eles. Mas quando você vai lançando essas perguntas e você vai instigando eles a conversarem, você vai ver que eles vão revelando coisas do coração e é muito importante isso. Você vai entendendo as necessidades do seu grupo. Por isso pergunte e ouça com atenção cada resposta do seu aluno. O que é relativismo moral para você? Agora, vamos fazer a leitura bíblica em classe. Eu não vou ler aqui com você no vídeo, mas eu vou partir do pressuposto que você já leu toda a lição, hein? Então, você leu Isaías 5, do 20 ao 23, e você leu 1 João 2, do 16 ao 20, correto? Vamos lá, então. Referente ao tópico 1. Existe uma verdade absoluta? Jesus Cristo. Esse é um momento de você estar lendo a lição com o seu aluno, então você pode intercalando, conforme a quantidade de alunos, quem sabe ler parágrafo por parágrafo, cada parágrafo um aluno lê o tópico, o primeiro tópico, certo? E eu queria que você terminasse lendo o conceito que a lição traz sobre relativismo, certo? E uma ideia também muito legal é que você possa pedir para o seu aluno que eles deem exemplos, né, de temas que são absolutos na Bíblia e que na mídia são tratados como relativos. É um momento muito especial também que você pode estar extraindo coisas do seu aluno, trazendo temas atuais para eles, certo? Então agora partimos para o tópico 2. O relativismo é pecado. Então, da mesma forma, você vai ler parágrafo por parágrafo com os seus alunos, né? Fazer com que eles leiam, que é muito importante, até para exercitar a leitura e tudo mais.
E aqui você vai destacar os 6 pecados que Deus condena, trazidos na lição. Aqui na lição vão trazer esses 6 pecados. Você já leu a lição, então você destaca com eles essas 6 pecados que a lição traz. Beleza? Vamos agora então para o tópico 3. Algumas consequências do relativismo. Leia também todos os tópicos, né, parágrafo por parágrafo, é muito importante. E aqui ele se subdivide nas consequências em A, B e C, né? A falta de santidade, letra A, letra B, desestruturação familiar e letra C, uma sociedade centrada no homem. Então aqui você vai ler essas consequências do relativismo e você vai questionar os seus alunos sobre essas consequências. E se eles acham que a santidade é importante, vai desmiuçando item por item, né? E aí, meu aluno, você acha que a santidade é importante? Ouça com atenção as suas respostas. Você acha que uma família bem estruturada é importante? Aqui você vai encontrar também algumas realidades pessoais deles, né? E é importante que eles façam e se sintam pertencentes, né? Se uma sociedade, você acha importante uma sociedade centrada em Deus? Ou você acha importante uma sociedade centrada no homem? O que tem mais chance de dar certo? É uma ótima pergunta para fazer também e deixar com que eles conversem, né? Então aqui a gente está olhando para cima. E agora a gente vai olhar para frente. O que é a gente olhar para frente? Fazer com que eles respondam aqui a hora da revisão. Então você vai deixar esse tempinho aí para eles estar respondendo as questões, né? São 5 questões aqui que a lição traz. Quem é a verdade? Relativismo moral é pecado e por quê? Segunda lição, o que é relativismo? Cite 3 consequências da relativização. E cremos em verdades absolutas? Então é um momento muito oportuno para estar olhando para frente. E é isso aí. Encerre então a sua lição com uma oração. Tá certo? Eu não vou esquecer. Eu tenho aqui então uma sugestão extra muito legal. Eu quero que você fique animado em ensinar aos seus alunos. E que eles se sintam animados e empolgados através da sua vida. Eu tenho uma ideia que eu queria passar para vocês, não é nada de novidade, nem ultra extraordinário, mas eu acho que vale a pena estar aplicando aí com a sua turminha. Crie um varal com 13 cartazes, ou 13 grampos de roupa, bem simples, nada muito oneroso. E cada aula que você ministrar, que você ensinar, você peça com que o seu aluno, ou você mesmo, né, naquele grampo número 1, que se representa a lição número 1, você colhe algum objeto, uma foto, você escreva alguma coisa para que a sua igreja, quando for estar passando ali na sua aula, ou mesmo seus alunos, possam estar vendo que existe uma progressão e que cada um vai participar de 13 lições. É uma ideia de premiação também, olha aí, ó, quem sabe você possa estar sorteando uma caixa de bis, alguma coisa assim. Vale a pena, um piquenique no parque, quem sabe, né? É isso aí, pessoal. Deus abençoe e clica no joinha. Tchau!